Shalom, pessoal, seja bem-vindo, fé e palavra. E hoje nós vamos falar sobre destruir a dúvida. A dúvida foi lançada no Jardim do Éden pelo inimigo e tem sido uma arma usada pelo diabo desde o início. Aqui em Romanos 4, 20 diz assim, que Abraão não duvidou da promessa de Deus, ele não duvidou da palavra que Deus prometeu, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O inimigo tentou a Eva, colocando dúvida com uma pergunta. O sofisma do diabo, a fortaleza que o diabo coloca na vida das pessoas é sempre uma dúvida. Ele pergunta assim, ó, por que você não foi abençoado? Por que você não é curado? Por que você não prospera? E toda a humanidade passa por isso, porque muitas vezes quando tu passa por esses problemas, tu começa a racionalizar, perguntar para si próprio. Sabe aquela conversa que tu diz assim, ó, eu converso com meus botões? Essas conversas muitas vezes são prejudiciais. Por quê? Porque tu tem que conversar com a palavra. Tu tem que realmente dialogar com a palavra e com Deus, fazer pergunta para a palavra, pegar a palavra. Toda destruição da dúvida começa com conhecendo a palavra de Deus. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. O inimigo tentou Jesus lá no Jardim do Éden, usando as mesmas táticas, estratégias de dúvida, de pensamentos, ou seja, de sofismas distorcidos, para quê? Para minar a identidade de Jesus. Olha só que o inimigo perguntou para Jesus lá na tentação. Ele disse assim, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus é o próprio pão da vida. Jesus, ele nasceu em Bethlehem, que para nós é Belém, mas na língua hebraica é Bethlehem, casa do pão. O próprio pão nasceu na casa do pão em Israel, sendo o Senhor Jesus. Então Jesus respondeu para o inimigo como? Qual o exemplo, o modelo que nós temos de Jesus? Jesus disse na cara do diabo, assim está escrito. E nós temos que usar o mesmo método, o mesmo estratégia de Jesus, ele é nosso modelo. Quando a dúvida vier, a primeira coisa que você deve fazer, diga assim está escrito. Depois, duvide da dúvida. E o terceiro, use a palavra de Deus que Deus falou. Comece a falar a palavra de Deus, liberar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus e para se fortalecer na fé. E por último, seja agradecido. Comece a agradecer. No início, você vai passar por um tempo assim, a dúvida vem e a dúvida, ela permeia, está permeando os pensamentos, porque ela quer o quê? Assim como o pássaro vem voando, a dúvida também quer achar um pouso dentro da mente, do coração de alguém para colocar o quê? Uma semente, que é o joio, a semente da dúvida. Então, no caso de Eva, ela aceitou a dúvida. Nós não podemos aceitar, porque a dúvida é um sofisma, uma semente maligna, seria o joio que o inimigo ele semeia, e junto com a palavra de Deus, seja o semeador ele semeou e chegou de noite alguém para semear joio, Jesus falou, né? Então nós temos que pedir ao Espírito esse discernimento. Olha outras coisas que eu anotei aqui, ó. Dúvida gera racionalização. O que é uma racionalização? Você começa a duvidar que você não vai ser curado, não vai ser próspero. Você começa a duvidar que você não vai ser salvo. E quando você começa a falar, as palavras têm poder. O diabo sabe que você recebeu a semente no teu coração. E quando você começa a falar, você começa a liberar o quê? Essa semente para crescer do inimigo. Então a racionalização é quando você pergunta, mesmo quando nós erramos, ou quando a gente tem uma falha, a gente erra, caiu numa falha,
ou caiu num erro, ou numa tentação, muitas vezes a gente começa a se perguntar, se racionalizar, dizendo assim, ó, onde eu errei? Por que eu errei? Por que isso aconteceu comigo? Né? Todas as pessoas passam por isso. Quer ver uma coisa? Nós temos o caso de Elias. Elias, depois que ele venceu, Elias era um profeta, um dos profetas mais cheios do poder, porque ele era até arrebatado, Elias. E depois que ele venceu os 450 profetas de Baal e mais os 400, eram 450 profetas e mais 400 profetas do outro espírito maligno lá, depois que ele venceu esses profetas todos, veio uma dúvida. Jezabel, a filha do diabo, que é o demônio de Jezabel, é aquela potestade que havia em Israel, perseguiu Elias e quis o quê? Disse que ia matar Elias, e ele fugiu, e ele entrou numa caverna, e ali na caverna ele tá com um pensamento cheio de quê? Pensamento cheio de uma fortaleza de quê? De dúvida, de racionalização, porque Deus pergunta para ele assim, Elias, que fazes aqui, Elias? E o que ele responde? Eu fiquei sozinho, meu Deus, ninguém do povo ficou do meu lado, só eu fui com os profetas falsos. Deus não joga em rosto, irmãos. Deus é uma fortaleza, Deus nos fortalece, Deus nos vivifica, Deus nos levanta. Toda vez que Deus fala com o homem, ele diz assim, ó, fique de pé, filho do homem. E o que Deus fala para ele? Elias, eu guardei 7.000 que não dobraram o joelho para mim, volta para lá, vai lá e unge fulano, ciclano, porque tu tem uma unção. Nós temos uma unção que vem do santo, diz a palavra de Deus, amém? O inimigo também, que ele quando se apresentou a Jesus, lá na tentação do deserto, ele disse a mesma coisa, se tu és o Filho de Deus, mande essas pedras serem transformadas em pães. Ele quis colocar em dúvida o quê? A identidade de filho, o filho legítimo, o filho que é a palavra que foi gerado por Deus, que veio nesse mundo através do Espírito, e o diabo quis colocar essa dúvida, mesmo perguntas da dúvida, e muitas vezes o diabo faz essas perguntas para nós, se tu é filho de Deus, por que o outro foi abençoado e não foi? Se tu é filho, por que tu ora e não acontece nada? Olha, irmãos, eu lembro que numa casa, que antes nós tínhamos essa casa aqui, né, a Ana está comigo aqui, minha esposa? Sim. Eu lembro que algumas pessoas diziam para mim assim, ó, se tu ora tanto, se tu tem uma família que ora tanto, teus pais, todo mundo ora e jejua, por que tu não tem a tua casa? Olha só o que o inimigo quis me dizer. Quis me colocar o quê? Um pensamento de dúvida, uma racionalização. Eu fiquei com esses pensamentos algum tempo, mas depois eu fui para a palavra de Deus, e na palavra de Deus, que conforme a palavra de Deus nos fortalece, por quê? Porque, olha o que diz aqui em Romanos 4:20, não duvidou da promessa, da palavra, por incredulidade, porque quando tu duvida, vem a falta de fé, incredulidade, e depois vem dureza de coração, para se rebelar contra a vontade e a palavra de Deus. E como Abraão não duvidou de nada, ele duvidou da dúvida, Abraão, mas ele não duvidou da promessa, da palavra. Aí vem o quê? Vem a certeza de quê? De fé. O que é a certeza de fé? Que está na palavra de Deus. E eu lembro que Deus me deu uma palavra no Salmo 24, que diz assim, ó, do Senhor a terra e toda a sua plenitude. Então essa palavra, Deus me deu essa palavra, toma essa palavra, se fortalece na palavra, tira a dúvida, e quando tu fala a palavra, tu proclama a palavra, tu diz a palavra vai te encher de fé, e a fé, ela vence o mundo, vence a tentação, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, amém? Então nós usamos a palavra para destruir os sofismas. O que é um sofisma agora aqui? O que é um sofisma? Sofisma é um pensamento distorcido que parece que é verdade e distorce a verdade para te fazer prisioneiro de uma falsidade, engano, mentira, ilusionismo, uma ilusão, e te tirar a esperança. Tem muita gente que é aprisionada pelo sofisma. O diabo lança o sofisma. Me ajuda um exemplo aí. O diabo lança um sofisma
E ele, depois desse sofisma, elimina a mente da pessoa com uma semente de sofisma, que é o joio, e depois disso, o que ele faz? Ali ele coloca um alicerce, que é dúvida e incerteza, e nessa dúvida e incerteza, o diabo começa a construir um castelo, que é o castelo do quê? Da dúvida e da incredulidade. No livro do Peregrino nós vemos que o peregrino ele estava no meio de um lugar e ele se desviou um pouco do caminho e foi parar num lugar que era grande, chamado Castelo da Dúvida. Ali tinha um gigante. E esse gigante prendeu, porque a dúvida no início parece ser pequenininha, mas depois quando ela te prende, se torna grande, um gigante. E ali o peregrino começou a chorar, e ele lembrou de uma promessa que o evangelista falou para ele. O evangelista disse assim para ele, assim, antes de acontecer isso: se um dia tu for preso no castelo da dúvida, no gigante do desespero, tu lembra-te que tu tem no teu bolso uma chave e abre as portas. Aí ele botou a mão no bolso assim, o peregrino, no livro do peregrino de John Bunyan, ele bota a mão no bolso e tira uma pequena chave e diz: achei a chave. Sabe que chave é essa? É a chave de Davi. Jesus disse: eu tenho a chave de Davi, porque Jesus tomou a chave da morte, do inferno, do diabo, e é a chave que abre portas, que é o que? A palavra de Deus, meus queridos. Você vai usar a palavra de Deus para tirar o quê? Para abrir as portas, para destrancar, para quebrar. Aqui em 2 Coríntios, como é que é? 2 Coríntios, eu até anotei aqui, 2 Coríntios 10, 4, diz o seguinte, olha só, 2 Coríntios 10, 4, diz assim, ó: as armas da nossa milícia não são carnais, não são desse corpo, desse estado físico, mas poderosas em Deus, na palavra, para a destruição das fortalezas, dos conselhos, dos raciocínios, tudo. Como é que você vai destruir essa dúvida que gera uma fortaleza? Usando a palavra de Deus. Quando nós usamos a palavra de Deus, nós destruímos toda dúvida, toda incerteza. Então, passos. Primeiro, para destruir a dúvida, fale a palavra. Leia a palavra e declare e fale a palavra, confesse a palavra, profetize a palavra, cante a palavra. Amém? Segundo passo que eu coloquei aqui, duvide da dúvida. Se a dúvida vier, diga assim, ó, se o diabo está te colocando em dúvida que você não vai ser curado, não vai ser feliz, que você não é feliz, não é curado, que você não prospera, levante a tua mão e diga a palavra: o Senhor seja engrandecido, porque o Senhor ama a prosperidade do seu servo, e assim está escrito: eu sou o Senhor que te sara. Jesus levou nossas dores, nossas enfermidades, e diga: eu duvido que eu não vou ser curado. E depois de você falar isso aí, profetizar a palavra, se fortaleça na fé. Como é que se fortalece na fé? Lendo a palavra, ouvindo a palavra todo dia. Por isso que a fé, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, na verdade, está no verbo gerúndio. O que significa o verbo gerúndio? Ouvir a palavra de Deus está assim, ó. A fé vem ouvindo a palavra de Deus. Igual como uma criança, né? Uma criança desde pequena, ela ouve papá, mamãe, vovô, vovó, até o que ela comece a falar igual a nós, falar o português. Uma língua ela fala inglês, fala espanhol. Por quê? Porque ela ouviu quantas vezes? Ela ouviu 1000 vezes, 10.000 vezes. Amém? Então nós precisamos estar sempre ouvindo e falando a palavra. Amém? Quando a dúvida vem também, não fale da dúvida, não fale de fracasso, não fale de derrota. Fale somente a palavra. E o último passo que eu coloquei aqui é ter gratidão. O que é gratidão? A gratidão, ela faz o teu coração ser generoso e ser o que? Reconhecer que Deus está no controle da situação. Amém? Então,
Duvide da dúvida usando a palavra, porque a palavra é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que é a voz humana, e muitas vezes a voz humana ela é usada como instrumento da voz do diabo. Se uma pessoa está cheia do diabo, cheia de pensamento de dúvida, ela sempre vai falar, mas tu não vai ser curado, tu não vai prosperar, tu não vai para frente. O que você vai dizer? Assim está escrito. Que você consegue enxergar e perceber quando uma pessoa está cheia de fé, quando ela fala a palavra. Mas quando alguém está fraco na fé, o que você vê e percebe e sente? Não usa a palavra. Amém? Deus abençoe, meus queridos. Tenha a tua própria experiência com a fé na palavra e tenha a tua própria fé na palavra. Shalom. God bless you. Mulum Kobalereni. Deus te bendiga. Em nome de Jesus. Amém.